vamos passar pela análise aqui, que também vai ter muita semelhança com o que a gente viu antes, leves diferenças, e a gente vai passar por elas aqui até para reforçar a nossa compreensão da análise. Então vamos lá, eficiência de tempo primeiro. Aquela observação muito parecida com o que eu falei antes, tá? Só refraseei aqui. Uma observação importante para analisar os métodos Radix-Sort é que cada dígito vai ser verificado um número constante de vezes. Tá? Cada dígito vai ser visto pelo algoritmo um número constante de vezes. Isso quer dizer que a eficiência do meu algoritmo vai acabar sendo proporcional a essa constante vezes o número de dígitos. Para entender isso, notem ali que quando que eu estou olhando o dígito aqui, fica bem claro, né? Mais claro até do que no outro por causa da função que chama isso, né? É a pega dígito aqui, ó. Ela é chamada 2 vezes por iteração. Perdão. Ela é chamada em 2 pontos aqui, né? Por iteração do laço mais externo, e dentro de um for aqui que passa, de laços aqui que passam por todos os elementos, que vão de igual a 0 até n. Então, para cada dígito, pensando no laço externo, e para cada elemento, eu chamo a função pega dígito 2 vezes. Essa é a minha constante, né? Eu olho cada dígito de cada chave 2 vezes, número constante de vezes. É isso que eu quero dizer, que então a minha eficiência vai ser proporcional ao número total de dígitos. Mas como eu estou usando o Counting Sort, que é muito eficiente nesse tipo de situação, não estou dizendo que está errado, vai acabar ficando uma eficiência do tipo da ordem de n mais r vezes dígitos palavra. Eu vou preencher aqui junto com vocês o que significa cada um desses termos, e daí, no caso n, r, dígitos palavra, não que a gente já não tenha falado, mas que lembrando, daí a gente vai no código rapidinho só para se situar. Então, n é o número de chaves, sendo n o número de chaves. E aqui, o número de valores que cada dígito pode assumir. Isso é base. A base é o número de valores que cada dígito pode assumir. E o que é o número, aqui olhando aqui para baixo agora, tá? O que é o número de dígitos em cada chave? É dígitos palavra, né? Exatamente, o nome é mnemônico, dígitos por palavra, dígitos palavra. Tá? Só para relembrar vocês que essas coisas não vieram do nada, né? Sendo bits dígito o número de bits de cada dígito, base vai ser igual a 2 elevado a bits dígito. Note que, então, a nossa eficiência, ela depende... Aliás, aqui eu escrevi R, perdão. Eu queria ter escrito base. Tá? Cometi uma gafe, mas está corrigido. Então, n mais base vezes dígitos palavra. A nossa eficiência era R no anterior, tá? Só para... Acho que foi daí que veio a minha confusão. Nesse algoritmo, esse número de possibilidades ali, de valores que um dígito pode obter, é dado por 2 elevado a bits dígito, e a gente está chamando de base. Então, retomando aqui o fio da meada, a nossa eficiência depende do número de elementos, ok, tudo bem, para ordenar n elementos eu tenho que pelo menos passar por todos eles. Depende do número de dígitos na palavra, que eu estou multiplicando aqui, né, por d dígitos palavra. Tudo bem também, essa multiplicação ela faz bastante sentido se a gente pensa que quantas vezes eu vou passar por cada elemento? Poxa, vou passar o número de dígitos vezes, porque em cada iteração do laço externo, é o laço que eu destaquei aqui com azulzinho, eu estou olhando para um dígito específico, então eu vou passar dígitos palavra vezes. É o número de dígitos em que a minha chave foi dividida. Até aí está tranquilo, esse n vezes dígitos palavra está tranquilo. Só que tem a base também, por causa especificamente, vou até usar uma corzinha diferente para destacar isso. Qual cor será? Pode ser esse laranjinha aqui. Ó, tem essa base também, por causa desses laços aqui, ó, que passam por todos os valores da base. É assim que o Counting Sort funciona, né? Por isso que ele não funciona com inteiros grandes. Tem que tomar cuidado com manter esse tamanho da base sob limite, sob controle ali. Porque esses 2 laços aqui, eles iteram O de base vezes, né, da ordem de base iterações. Então, por isso que eu tenho O da ordem de n mais base vezes dígitos palavras. Em cada laço ali externo que eu estou fixando uma palavra, eu estou passando por alguns laços que tem n iterações e outros que tem base iterações. Né, base vezes ali. Lembrando que base cresce como uma exponencial de bits dígito. Então, eu tenho que tomar cuidado para não deixar o número de bits num dígito ficar muito grande, senão o meu algoritmo vai ficar ineficiente por causa de uma base muito grande ali. E a gente volta a falar disso com mais detalhes na sequência. E só lembrando aqui para complementar, bits palavra
né, sendo bits palavra, que é o número de bits por chave, dígitos palavra nada mais é do que essa divisão. A gente já viu lá no código, eu só estou reforçando aqui o que significa cada coisa. É bits palavra por bits dígito. Tá legal. Algumas observações para a gente se situar, né, para essa análise de eficiência aqui da ordem de abre parênteses n mais base, fecha parênteses vezes dígitos palavra, não fica tão solta. Tá? Comparando lá com o n log n, que é o que a gente sabe fazer ordenação de propósito geral. Quando que o radix sort pode se dar melhor? Bem, se os dígitos forem pequenos, tá? Então aqui ó, dígitos pequenos e chaves grandes, a complexidade de tempo do radix sort pode superar n log n, que é a expressão n log n assintoticamente, quer dizer, uma constante vezes n log n. Por que pode superar? Porque, de novo, olhem para cá, né? Olhem para essa linha aqui. A gente tem n mais base vezes dígitos palavra. Se a palavra é grande e o dígito é pequeno, essa razão aqui, né, dígito pequenininho, tem poucos bits, a palavra tem muitos, pode dar uma coisa muito grande. Tá? Então, multiplicar por dígitos palavra vezes, quer dizer, passar por esse número de iterações, vai ser pior do que log n, e, portanto, esse método vai ser menos eficiente do que um quicksort, um merge sort, ou um heap sort, por exemplo. Por isso que é bom a gente saber usar. A ideia é manejar e crescer o número de bits do dígito para que fique mais eficiente o radix sort. Só que se crescer demais, como eu já chamei a atenção para vocês, a base fica muito grande e a gente pode ter problemas no outro lado. Então tem que achar um ponto de equilíbrio. Comparando aqui, né, já se os dígitos forem grandes aqui, né, então se os dígitos forem grandes em relação à chave, a eficiência vai tender à ordem de n, né, desde que eu não cresça demais a base. Vamos dar um exemplo mais concreto aqui. Vamos tomar n como sendo 1 bilhão, tá? Para a gente falar, ó, estamos falando de ordenar números grandes, tá? 1 bilhão que é, para os íntimos, 10 a nona, né? 1000, milhão, bilhão, então 10 elevado à nona. Vamos ver duas situações aqui, olha. Se bits dígito for 1, quanto que vai ser minha base? A base vai ser 2 elevado a 1, que é nada mais do que 2. A base é 2. E bits palavra, vamos dizer que seja 64. Então eu tenho 1 bilhão de elementos e a chave de cada um tem 64 bits. É um long int, por exemplo. O que a gente vai ter? Dígitos palavra vai ser a divisão aqui, olha, 64 por 1. Cada dígito meu é um único bit, né? Então muito pequenininho. O que a gente vai ter são 64 dígitos por 64 dígitos por palavra. Meu laço lá para ordenar todo mundo, meu laço externo vai ter que iterar 64 vezes. Em cada vez ele vai considerar um único bit. Né? E o que a gente vai ter é que 64 aqui, esse valor, é maior do que log de 10 a nona, que é aproximadamente log de 2 elevado a 10 vezes 3. Né? O truque aqui é que 10 a nona é 10 a terceira elevado a 3. Né? E 10 a terceira é aproximadamente 2 a décima. Então, foi esse o truque que eu usei para fazer essa aproximação. Log de 10 a nona, então de 1 bilhão, é aproximadamente log de 2 elevado a 10 vezes 3, que vai dar, usando a propriedade do log que expoente passa multiplicando, isso aqui vai ser aproximadamente 30. Né? Quer dizer, 64 é maior do que 30 ali, então não parece uma vantagem. Nesse caso, um bit muito pequenininho, uma chave muito grande, mesmo para 1 bilhão de elementos, né, que log n cresce em função desse número, não pareceu muito vantajoso. Então esse é um cenário, para destacar aqui para vocês, esse aqui é o cenário que a gente falou ali em cima, né? Dígitos pequenos e chaves grandes. Eu vou indicar assim, ó. Então esse é o cenário dígitos pequenos, chave grande, não valeu a pena. Vamos ver se num outro cenário vale a pena aqui. Se bits dígitos for 16, daí a gente tem que a base é 2 elevado a 16, olha só, estou usando o 16 maior do que o 8 que a gente viu no exemplo, né? Estou fazendo um dígito grande. A minha base vai ser aqui 65.536. Note que, embora ela tenha crescido, a minha base, 65 mil e pouco ainda é muito menos do que 1 bilhão. Então, ainda vai ser, nesse n mais base vezes dígitos palavra, é o n que domina ali. A base ainda está pequena, pensando em eficiência de tempo, pelo menos. Então, tudo bem, a base ainda não está tão grande, embora 16 ele já seja um dígito consideravelmente grande. E bits palavra aqui, vamos dizer que seja 32, pegar um caso menor. Poxa, nesse caso,
dígitos palavra vai ser 32 dividido por 16, que dá 2, que é muito menor do que log de 10 a nona, né, que a gente já fez a continha aqui, que como a gente afirmou é aproximadamente 30. Então, ao invés de eu gastar 30 vezes n, né, aproximadamente uma constante vezes 30 vezes n, eu vou gastar 2 passadas lá no meu laço para ordenar todo mundo. Então fica o Radic Sort, nesse caso tem todo o potencial, nessa segunda situação, de ordenar esse 1 bilhão de elementos significativamente mais rápido do que um algoritmo n log n como o Quicksort. Tá? Então esse caso aqui, para deixar claro, é a situação em que os dígitos são grandes em relação às chaves. Daí aqui o Quiz 4 que meio que avança nisso aí, tá? Então essas contas que eu acabei de brincar de fazer com vocês devem ajudar vocês a resolver o Quiz 4. Diz o seguinte: para perceber a vantagem do Radic Sort, considere um vetor com 1 milhão de elementos cujas chaves são inteiros de 32 bits. Então, você sabe aí quantos bits tem a chave, você sabe quantos elementos tem, qual a eficiência do Radic Sort, essa que é a questão, considerando que os dígitos têm 8 bits. Então vocês têm todas as informações para calcular aí a estimativa bem razoável, bem próxima de qual vai ser a eficiência do Radic Sort nesse caso. Só para fechar, gente, vamos falar brevemente que, olha, a eficiência de espaço. A memória adicional vai ser da ordem de n mais base. Né? Por quê? N porque a gente tem um vetor auxiliar, se a gente olhar aqui, se a gente olhar aqui nos mallocs, a gente tem um vetor auxiliar que cresce, o aux, que cresce proporcional a n. E base porque o ocorre pred cresce proporcional à base. Então, tanto de memória auxiliar da ordem de n mais base, ou osão de n mais base. Isso é uma questão para a gente levar em consideração, porque lembra que eu falei, olha, se a gente for crescendo o bits dígito, a gente diminui o dígitos por palavra, isso aumenta a eficiência, foi o que a gente acabou de ver, desde que a base, que cresce exponencialmente em função do número de bits de um dígito, não exploda. Se ela crescer demais, a eficiência pode ser comprometida. Além disso, o espaço, o vetor auxiliar, pode ficar também mais custoso. Então tem que tomar esse cuidado, né? De não consumir, por causa do vetor auxiliar da base, muita memória. E daí, ao invés de melhorar, você piora. Então a ideia é que você cresça sim o número de bits por dígito para conseguir uma ordenação mais eficiente, mas tem que achar um sweet spot ali. Não é quanto mais, melhor. Meio que sobre isso é essa observação, né? Notem que quando o tamanho dos dígitos cresce, a base cresce exponencialmente, o que significa maior consumo de tempo e de espaço. Ela pode crescer até um tanto que ela ainda seja menor do que o número de elementos, porque eu já estou gastando tempo e espaço proporcional ao número de elementos. Se ela crescer mais do que isso, ela começa a ser meu gargalo. Então fiquem espertos disso na hora de dimensionar esse algoritmo. E sobre a estabilidade, a mesma coisa do anterior, então eu vou só finalizar dizendo que é estável, simplesmente porque o método que está ordenando ali, o método dentro do laço, é o counting sort, no nosso caso, que é estável também. Então, como ele ordena tudo, a cada iteração ele ordena mantendo a estabilidade, a ordenação no final será estável também. E com isso, a gente finalizou o LSD Radic Sort. Vimos aqui uma segunda versão com suas idiosincrasias. E a gente ainda vai ver, só para ter uma visão mais ampla das coisas, o MSD Radic Sort na sequência.